a nossa aula de hoje. Bom, a minha intenção é tratar hoje um pouco sobre os aspectos biográficos do Barnhagen, sobretudo naquilo que diz respeito à condição dele como produtor de história, tentando não ser excessiva em relação à biografia dele, apresentar alguns aspectos daquele texto sobre os indígenas, que é um dos capítulos da História Geral do Brasil, e comentar o próprio livro, História Geral do Brasil, tomando como referência a Lúcia Maria Pascoal Guimarães. Não sei se darei conta dessas três temáticas, mas se houver algo de interesse que não tenha sido falado, eu trato na quinta-feira, já associando ao próprio estudo do Capistrano de Abreu, que nós vamos iniciar na próxima aula, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é para a própria vida do Barnhagen, porque muitos aspectos da vida dele têm uma sintonia com aquilo que ele fez na condição de pesquisador, de historiador, de criador dessa primeira grande história do Brasil no século XIX. Começando mesmo pelo nascimento do Barnhagen. Ele nasce em São Paulo, hoje na cidade de Sorocaba, nasce por uma casualidade. Pai alemão, engenheiro alemão, que foi contratado para dirigir as pesquisas e instalar a fábrica de fundição de ferro de Ipanema, em Sorocaba. E mãe portuguesa, mas ele nasce aqui, ele é de uma família de muitos irmãos, acho que ele é o 9º irmão, a mãe é portuguesa, mas ele fica muito pouco no Brasil. Ele nasce em 1816 e volta para Portugal, onde o pai já estava, em 1823, ou seja, ele passa apenas a primeira infância aqui. Mas na época que o Barnhagen era criança e adolescente, era uma época muito rica, muito interessante, do ponto de vista das mudanças da história, porque era aquele momento de independência da América, a espanhola e portuguesa, de formação de novos países, dessa criação dessas novas nações. Era um momento, digamos assim, muito romântico, do ponto de vista dessa constituição dos novos estados, dessa autonomia que os colonos passaram a ter em relação às suas metrópoles. E o Barnhagen, que pese ele ter tido uma escolaridade portuguesa, nas melhores escolas militares, ele se formou como engenheiro militar. As primeiras ocupações dele foram como militar no exército português, inclusive tomando partido muito definido em relação a Dom Pedro IV, que era o nosso Pedro II, que em Portugal, depois da volta dele, ele foi defender os interesses da sua filha, Rainha Dona Maria II, contra Dom Manuel. Não sei se vocês lembram dessa briga, Dom Pedro e Dom Manuel. O Barnhagen tomou o partido de Dom Pedro. O fato dele ter sido um militar do exército português e ter se empenhado muito nas lutas portuguesas dessa época, criou até uma certa dificuldade em relação ao pedido que ele fez em 1840 de ter a nacionalidade brasileira. Nessa época, lembrem vocês que depois da independência do Brasil, foi dado inclusive um tempo para os portugueses que aqui residiam, eles escolhessem a nacionalidade brasileira ou voltassem para Portugal. Então, era uma época em que as pessoas poderiam escolher a que país pertencer. Era uma escolha também você aderir a uma certa nação, você ser um cidadão de um certo país. E o Barnhagen tinha interesse em ser brasileiro. Ele tinha nascido no Brasil,
e aquele momento, digamos assim, até certo ponto romântico da formação dos Estados europeus, favoreceu que ele tivesse esse desejo de ser brasileiro. E ele vem para o Brasil em 1841, justamente fazer esse pleito. Dom Pedro já tinha assumido em 1840, ele fez esse pleito. Para isso ele teve que renunciar à sua condição de militar em Portugal e ganhou a nacionalidade brasileira. Quando ele veio para cá em 1841, ele já era, de uma certa maneira, um pesquisador reconhecido em Portugal. Já tinha, durante os anos 30, ainda bem jovem, se tornado um estudioso, um conhecedor, um curioso da documentação brasileira na Torre do Tombo, no Arquivo Ultramarino, em vários arquivos de Lisboa e dos arredores. Já tinha feito, inclusive, algumas descobertas que ele prosseguirá ao longo da vida fazendo, que eram daqueles escritos, especialmente os escritos do século XVI, acerca da terra brasileira, feita por franceses, por portugueses, por pessoas que por algum motivo se instalaram aqui ou vieram na época da ocupação francesa e que fizeram amplos escritos acerca desse primeiro século da colonização portuguesa aqui no Brasil. E o Varnhagen já havia descoberto vários textos muito interessantes que ele estabeleceu, atualizou, comentou, fez estudos críticos e providenciou a publicação. Ou seja, em que pese ele ter vindo para cá para o Brasil com 25 anos, 24, 25 anos, mas ele já tinha um reconhecimento em Portugal como pesquisador e já tinha, inclusive, sido convidado a compor várias instituições de pesquisa lá em Lisboa. Portanto, quando ele chegou, ele se aproximou do Instituto, ele tinha a proteção do representante da diplomacia brasileira em Lisboa, que foi quem abriu muitos caminhos para ele, recomendou, apoiou os pleitos dele aqui no Brasil, sugeriu o nome dele para ser pesquisador na Europa. Então, quando ele veio para cá, ele já não era militar português, ele consegue, digamos assim, se vincular ao exército brasileiro, ser um militar brasileiro, mas ele não teve atuação militar de forma nenhuma. Ele foi logo reconduzido a Portugal para fazer pesquisas dentro daquela proposição, daquela meta do IHGB, de trazer o máximo de documentação que houvesse sobre o Brasil nos diferentes países estrangeiros. Então, ele vai logo, digamos assim, levado a essa missão de ser pesquisador da história do Brasil na Europa. Para ele ter essa missão na Europa, ele tinha que ter vínculos com o governo brasileiro. Se por um lado ele era militar e recebia o seu pequeno soldo, ele também logo conseguiu passar, mesmo como militar, a condição de funcionário do que seria à época o Ministério das Relações Exteriores. E durante os anos 1840, ele vai fazer um trabalho extraordinário de pesquisa nos arquivos portugueses e também em arquivos espanhóis, para coletar documentação, transcrever, enviar, organizar textos de autores do passado, de viajantes, estabelecer esses textos, comentar, fazer as introduções, mandar o material já limpo para ser publicado na revista do IHGB. Então, a gente pode dizer que nos anos 1840, o Varnhagen foi um pesquisador com missões diplomáticas muito incipientes, com uma posição ainda muito pouco elevada no Ministério das Relações Exteriores. Mais ou menos em 1851, ele faz uma viagem aqui para o Brasil, e essa viagem ele aproveita para conhecer de perto vários espaços que ele
queria conhecer fisicamente o meio ambiente mesmo e fazer coleta documental aqui no Brasil também. Então ele passou talvez uns 2 anos aqui no Brasil, no começo dos anos 1850, empenhado o tempo todo em viagens por São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Goiás, especialmente essa região mais do sul do Brasil, que ele gostaria de conhecer melhor, porque tem até um estudioso do Varnhagen agora, aquele que eu apresentei para vocês, o Temístocles César, aquele lá do livro 1999, que ele disse que fazia parte do método do Varnhagen a visualização. Ele era muito visual, mas independente de o Varnhagen ser visual, lembrem que durante o século XIX, história e geografia eram muito próximas. E os estudos do ambiente, eles eram decisivos para as interpretações acerca das pessoas, das culturas, etc., da história propriamente dita. Então, Varnhagen fez muitas viagens durante esse período, mas logo ele voltou para a Europa, agora para ocupar um cargo um pouco mais elevado na diplomacia espanhola. Ele foi levado para Madrid. E a gente pode dizer que os anos 1850 para o Varnhagen, que são os anos que ele vai produzir o História Geral do Brasil, que é a sua principal obra, vai ser publicado em Madrid, tanto o volume 1, 1854, como o volume 2, em 1857. Hoje no Brasil são 5 volumes, certo? Mais ou menos umas 1.200 páginas, 1.300, compõe esse livro do Varnhagen. Mas quando ele saiu nos anos 1850, foi em 2 volumes e foi editado em Madrid, que foi o tempo espanhol do Varnhagen. Mas o Varnhagen, quando estava na Espanha, ele como as atribuições diplomáticas dele, permitiam que ele andasse mais, ele fez pesquisas muito intensivas na Europa toda, na Itália, que ainda não era Itália unificada, né? Na Itália, na Espanha, em vários lugares da Espanha, em Portugal, na Holanda, na França. E não há muito registro aqui nos biógrafos, mas o Varnhagen andou muito mais, ele pesquisou bastante na Alemanha, e ele pesquisou até na União Soviética, porque de vez em quando, como ele falava várias línguas, era muito polido, muito elegante, muito bom representante para a diplomacia brasileira, de vez em quando ele era acionado para representar o país num congresso, na Áustria, na União Soviética, não sei o quê. Ele ia como representante brasileiro participar de congressos de estatísticas, congressos daquelas disciplinas que eu falei no primeiro momento, que eram as disciplinas emergentes e que estavam ajudando a dar forma ao conhecimento sobre o mundo no século XIX. Então, o Varnhagen, ele era um grande viajante. O Temístocles César, naquele livro que eu falei para vocês, ele mostra o quanto ele não parava. Ele ficava toda a brecha que ele tinha no trabalho dele de diplomata, ele utilizava todo o pretexto para ir se socar em arquivos em diferentes partes da Europa, nesse tempo europeu dele. Quando foi mais ou menos no começo dos anos 60, o Varnhagen, subiu bastante na carreira, ele se tornou ministro mesmo, representante mesmo do Brasil, mas ele começou pelo Paraguai. E ele odiou o Paraguai. Ele vinha de Madrid, vinha de uma experiência europeia, ele, pode-se dizer que é brasileiro por adoção, é europeu mesmo por cultura. Ele teve muita dificuldade e logo ele mexeu ali as influências, as amizades e conseguiu sair do Paraguai. Mas ele aproveitou o Paraguai para se tornar um pesquisador também da documentação daquela região do Rio da Prata. E depois ele foi sucessivamente encaminhado para a Venezuela, para a Colômbia, para o Chile, para vários países latino-americanos, já, numa condição mais elevada mesmo, de representante mesmo do Brasil nesses países, mas ele não se envolveu muito com as questões diplomáticas. Embora ele fosse um grande pesquisador de documentação que permitisse esse reforço, né,
no momento de fazer as negociações de limites, ele próprio não era encantado com a vida de diplomata, ele não gostava das sociabilidades obrigatórias, de frequentar as cortes, de frequentar pessoas, porque ele era tipo um pesquisador exaustivo, ele gastava todas as forças dele nas viagens nos arquivos, não tinha lá muito gosto pelo que seria essa vida de glamour da diplomacia fora do país. E ele aproveitou muito esse tempo que ele passou. A gente pode dizer que os anos 1860 foram os anos latino-americanos do Varnhagen, como diplomata e como pesquisador. Tanto que nesse período ele produz muita coisa sobre o Chile, sobre o Paraguai, sobre a Venezuela, sobre a Bolívia, sobre os índios daquelas regiões, sobre a mineração, sobre as línguas indígenas. Ele tem uma produção que o que ele dispunha nesses arquivos das repúblicas latino-americanas, ele ia agregando ao seu conhecimento e produzindo nessa direção mais de conhecimento da América mesmo, nos anos 1870. Final dos anos 1860, ele volta para a Europa. Agora ele volta bem, porque ele vai ser ministro, né? Ele vai ser cônsul, vai ser o representante, digamos assim, numa escala bastante elevada em Viena. E esses anos vienenses, ele passa mais ou menos 10 anos até morrer em Viena, ele se dedica muito ao que seriam as dimensões da... Ele continua todo o trabalho que ele tinha feito desde os anos 30, mas ele vai se voltar muito para o que seria as dimensões da cultura e da civilidade europeia. Especialmente, ele vai se tornar um grande estudioso da educação primária, secundária, ensino superior, como se dava o processo educativo na Europa, especialmente ele se volta para a educação como ela era feita na Áustria naquela época. Mas antes de morrer, ele morre em 1878, 1878, ele vem ao Brasil. Ele conseguiu uma licença lá do trabalho dele e ele era enlouquecido para ver o Brasil, porque ele queria aprofundar alguns conhecimentos sobre a Bahia, sobre Goiás, sobre essa região, digamos, mais central do Brasil, e ele veio e fez uma viagem que a família depois culpou essa viagem pela morte dele. Fez uma viagem exaustiva de cavalo, ele juntou dinheiro, porque ele ganhava pouco. As pesquisas que ele fazia eram financiadas pelo IHGB, pelo Ministério, pelo governo imperial. Mas ele mesmo, a pessoa mesmo dele, o salário dele eram poucos. Ele não era uma pessoa rica, era uma pessoa, digamos assim, uma vida comum. Mas ele juntou dinheiro, recursos próprios, pediu licença e veio fazer essa viagem para o Brasil em 1877, se ele morreu em 78. E essa viagem, ela tinha não só esses fins, que ele queria ver a região da Bahia, onde chegou Pedro Álvares Cabral, ele queria conhecer mesmo de vista aqueles locais que ele trabalhava exaustivamente na documentação. Mas ele queria também ir a Goiás, porque o Varnhagen já havia escrito um livro, um opúsculo, né, um folheto, não sei qual o número de páginas, sugerindo ao governo a transferência da capital do Brasil para o interior. Ele achava que a capital, digamos, litorânea, ela não conseguia dar conta de ter um Estado que organizasse, que disciplinasse, que de fato administrasse o território brasileiro, que era muito mais profundo, muito mais a oeste, muito distante do Rio de Janeiro. E ele veio justamente conhecer a região onde hoje está instalado Brasília, que ele já sugeriu naquela época como sendo o lugar ideal para se instalar a nova capital do Brasil. Mas essas viagens nessa época, elas eram viagens assim muito difíceis. Ele já não era novo, ele nasceu em 1816, ele já tinha aí 60 e tantos anos, na época 60 e tantos anos era bastante ano. E a viagem era a cavalo, era uma viagem assim muito... Não tinha trem, não tinha nenhum tipo de transporte que a gente pudesse considerar confortável. E ele já um idoso, fez essa viagem aí, debaixo do sol, debaixo de chuva, em cima de cavalo, com muitas dificuldades. E
adoeceu. Suponho que não tenha adoecido, suponho que tenha piorado de algumas doenças que ele já tinha acumulado ao longo da vida. E pouco tempo depois que ele chegou, ele faleceu. Mas o Varnhagen tem assim, uma vida muito ligada ao tipo de produção que ele fez. Quando ele estava em Portugal, ele se voltou para os arquivos portugueses. Quando ele estava na Espanha, que tinha mais liberdade de andar, ele ampliou as pesquisas para os arquivos europeus como um todo. Quando ele veio para a América Latina, ele se dedicou menos. Dizem que ele não era bom diplomata, ele não era convincente, ele não se envolvia muito, ele não tinha assim, paixão pela vida diplomata. Ali era uma oportunidade para ele poder viajar mais, ter mais liberdade de frequentar os arquivos, ter mais prestígio para acessar pessoas importantes, para criar vínculos, porque ele era muito bem articulado, o Varnhagen, tanto na Europa como nos outros países, porque no Brasil ele era muito antipatizado, ele teve muitas dificuldades, ele enfrentava dificuldade mesmo, era no Brasil, assim, para a pessoa dele, para a produção dele, para os projetos dele. Mas ele conseguia, do ponto de vista dos interesses da pesquisa, fazer relações interpessoais, institucionais bastante interessantes. Mas como diplomata ele não era assim um apaixonado pela profissão, nem pelas festas, nem pela corte, ele não era um cortesão. E não foi considerado assim que ele tenha sido um bom diplomata. Agora, como pesquisador, ele foi um pesquisador insuperável, porque lembrem que a essa época, nos anos 1840, começo dos anos 1850, lá estava Gonçalves Dias, que teve 2 temporadas na Europa como pesquisador. Lá estava o João Francisco Lisboa, que ficou parte dos anos 1850 e 1860, até ele morrer em Portugal, como pesquisador do IHGB, e, coincidentemente, todos sendo membros do IHGB, né, desses pesquisadores, mas eles não tiveram um empenho ou a experiência ou o conjunto de relações interpessoais, talvez também a paixão pela história um tanto menor, que permitisse que a superação do Varnhagen como o maior pesquisador brasileiro do século XIX. É interessante a gente olhar essa condição do Varnhagen como sendo um historiador que não teve muito apoio aqui no Brasil, a não ser do próprio imperador e das verbas federais. Porque quase tudo que ele foi indicado na Europa, ele não foi indicado a partir daqui, ele foi indicado pelo ministro representante do Brasil em Portugal. Era praticamente quem abria portas para ele no resto do mundo e quem se empenhava em fazer com que ele conseguisse as transferências, aquilo que parecesse mais interessante para acionar mais a pesquisa. Mas tem um aspecto interessante assim, também da vida e dos concorrentes do Varnhagen, que vale a pena a gente chamar a atenção, depois eu desenvolvo melhor esse ponto. É que tanto o Gonçalves Dias como o João Lisboa, eles eram, digamos, membros do Instituto. O João Lisboa já era praticamente considerado um historiador, jornalista, político, uma pessoa já com um nome muito feito, especialmente no Maranhão. Gonçalves Dias já era uma personalidade de muita importância na história do Brasil, porque ele já morava desde os anos 1840 no Rio de Janeiro, já era professor do Colégio Pedro II, certo? Ele e o Joaquim... Agora vocês me corrijam aí quando eu errar. Geisiane, é Joaquim Manuel de Macedo, né, o da Moreninha? Professora. Por bem, Joaquim Manuel de Macedo também já era professor de História do Colégio Pedro II. O Gonçalves Dias também. Já resolvi, o aluno aqui já me respondeu, porque eu dei uma confusão aqui com o Joaquim. Obrigada.
eram professores já de história do Colégio Pedro II, ou seja, eles não eram pessoas desconhecidas, eram pessoas que já tinham nome. No caso do Gonçalves Dias, ele já tinha uma produção muito importante na poesia indigenista. Então, eles eram pessoas que tinham até uma certa condição de fazer sombra ao Varnhagen. Mas não é isso que importa. O que importa é dizer que os dois eram mais literatos do que propriamente historiadores, e que nessa época há uma disputa, uma tensão muito grande entre a história e a literatura. Lembrem que nós estávamos, no final dos anos 30, recebendo, a partir do Gonçalves de Magalhães, o movimento romântico europeu, com os suspiros poéticos e saudades. E o movimento romântico europeu ele ganhou assim, uma importância e visibilidade muito grande, especialmente nos anos 1850, através da produção desses literatos, desses poetas que formaram o que na literatura se chama a primeira geração romântica. Esse romantismo, lembrem das aulas passadas, ele trouxe como objeto principal de interesse os indígenas. E se a gente for organizar cronologicamente a obra do Gonçalves Dias, a gente vai ver que desde os anos 1840 ele já produzia o que a gente pode chamar uma poesia indigenista, e ele vai, digamos, fazer sua fama a partir justamente desses grandes poemas, os Timbiras e Juca Pirama. Então ele era realmente não era só um bacharel em direito, mas ele era também um poeta reconhecido. Ele, digamos, assumiu essa temática, que era a temática mais importante na literatura brasileira a partir daí, e ele já era professor da mais importante escola secundária que havia no Brasil, o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. E ele já tinha sido pesquisador no Brasil do IHGB, já tinha ido à sua primeira temporada na Europa e tal. Depois ele teria uma segunda temporada que na volta ele morre, naquele naufrágio de 1864, que vocês devem lembrar, que é muito festejada essa morte do Gonçalves Dias. Mas a literatura romântica, ela tomou os indígenas como objeto principal e criou, digamos, uma imagem de indígena que, do ponto de vista do Varnhagen, era completamente distanciada do índio de verdade. Ou seja, aqui se vê uma tensão entre a narrativa do historiador Varnhagen, que se apoiava nos documentos e que buscava uma verdade verdadeira, uma verdade documental, e aquilo que era a criação poética e literária da época, que procurava construir a identidade brasileira a partir, digamos assim, da invenção e da criação desse índio imaginário, que seria portador de todos os atributos necessários a se construir a brasilidade desejada desse período. Então é fácil a gente compreender que essas duas disciplinas elas estavam, realizando trajetos distintos pela própria natureza do gênero, são coisas bem diferentes. Mas no Brasil, a opção, inclusive, do IHGB foi muito mais por essa edulcoração, por essa criação, digamos assim, até adocicada dos índios, que foi feito pela literatura. Daí porque o IHGB, em boa medida, se contrapunha à obra do Varnhagen, a maneira como ele via os indígenas, e o Varnhagen polemizava arduamente com o Gonçalves. Com o Gonçalves Dias nem sei assim tanto de polêmica direta, mas polemizava arduamente com o Domingos Gonçalves de Magalhães e com o João Francisco Lisboa. No começo, quando o João Lisboa iniciou suas pesquisas para o IHGB na Europa, eles correspondiam. O Varnhagen ajudava no que podia, mas depois eles se desentenderam bravamente sobre essa questão indígena, que o João Lisboa formulava isso de uma maneira e o Varnhagen de outra.
Bom, então a gente vê polêmicas assim, muito acentuadas de Varnhagen com Gonçalves de Magalhães e com o João Francisco Lisboa. Com o João Francisco Lisboa, para o João Francisco Lisboa, inclusive o Varnhagen respondeu e publicou parte dessas respostas bastante azedas em relação, discutindo com o Lisboa. E com Domingos Gonçalves de Magalhães, a polêmica também ela foi muito acentuada, porque ela incluía, inclusive, fatos importantes da história do Brasil, como a versão do Varnhagen em relação à Confederação dos Tamoios e a própria maneira como Gonçalves de Magalhães poetizou a Confederação dos Tamoios. Então, era que aí talvez valesse a pena a gente falar um pouquinho sobre isso, para remarcar melhor as posições de literatos e as posições de historiadores em relação a isso. Gente, me dê aqui um minutinho. Lisiane, apareceu ali um quadrinho, eu não sei de onde veio. Um quadrinho aqui. Por que esse quadrinho apareceu? Só porque a senhora clicou no botão esquerdo. Eu cliquei onde? Com o botão esquerdo. Ah, tá bom. Bom, então, só lembrando um pouquinho sobre a Confederação dos Tamoios, como o Varnhagen foi um estudioso que descobriu muita documentação sobre o século XVI, não só descobriu, como organizou e patrocinou a publicação, e como a ideia de Estado do Varnhagen era uma ideia, a ideia de Estado brasileiro do Varnhagen é a ideia da continuidade do Estado português, ele se empenhou muito nesse primeiro século, mostrando a atuação portuguesa, e no segundo século. E vocês lembrem, se vocês não lembrarem, depois vocês botem na internet para olhar um pouquinho sobre a Confederação dos Tamoios, lembrem que quando a Confederação dos Tamoios aconteceu, em 1554, por aí, década de 50 do primeiro século, havia ainda quase que uma indefinição em relação à posse brasileira entre portugueses e franceses, especialmente naquela região do Espírito Santo até a capitania de São Vicente, passando pela capitania de Santa Amaro, aquela região da capitania que eu até brinquei um dia desse na aula, não sei se foi à noite ou foi de dia, aquela que deu certo, a de São Vicente. Ali na capitania de São Vicente estava instalado João Ramalho. O João Ramalho é um personagem muito interessante da história do século XVI. É um personagem ao mesmo tempo histórico e ao mesmo tempo lendário, porque ninguém sabe muito sobre a vida propriamente dele, onde ele nasceu, onde ele morreu, onde foi enterrado, mas a gente conhece o meio da vida dele, porque ele chegou na capitania de São Vicente, é um homem sempre descrito como um homem muito grande, muito forte, que nem o cabelo ficava preto, nem o cabelo ficava branco, melhor dizendo, um homem assim que teve uma força física e um poder, digamos, de convencimento muito grande na capitania de São Vicente, e que fez aquilo que acontecia muito no século XVI, quando os portugueses conseguiam de fato dar certo aqui. O que era casar com as filhas dos chefes indígenas, que foi o caso do João Ramalho, casou com a Bartira, né? Mas ele casou com muitas outras irmãs e parentes próximos da Bartira. Por quê? Porque nas culturas indígenas, nessa época, das tribos daquela região, qual era o homem mais poderoso? Era o homem que tinha mais parentes. Era aquele que tinha uma família mais extensa, porque os cunhados eram como se fossem irmãos. Então, ele se tornou, digamos, genro do principal chefe indígena da região e marido e cunhado e irmão de uma quantidade imensa de indígenas na região. Isso, juntando as características físicas e pessoais dele, fez com que o João Ramalho se tornasse praticamente o primeiro herói paulista. Paulista nascido em Portugal, né? Praticamente o inventor das famílias paulistas, porque quase todo mundo era filho dele, mamelucos, né? Filhos, muitas mulheres, uma quantidade imensa de filhos. E ele praticamente inventou a paulistanidade no século XVI. Mas o que importa não é a carreira, digamos assim, casamenteira e de filhos do João Ramalho. O que importa é que ele é um personagem importante
da Confederação do Equador, a Confederação dos Tamoios, porque a Confederação dos Tamoios não foi nada mais, nada menos do que um ajuntamento de tribos que se aliaram aos franceses, que estavam ocupando a Baía da Guanabara, e se voltaram contra a dominação portuguesa, que era muito bem representada por esse grupo estabelecido em São Vicente, e que era o grupo que era de apoio ao Tomé de Souza, ao Martim Afonso de Souza, melhor dizendo, e dos donatários primeiros daquela capitania. Bom, o que é que vai acontecer em relação a essa Confederação dos Tamoios? Ela vai se tornar praticamente um tema romântico, um tema, digamos, da literatura brasileira dessa época, com essa feição de idealizar a figura indígena, aqui a figura indígena contrária à dominação portuguesa. O Barnagem não gostava nada dessa versão. Por quê? Porque ele era justamente o historiador que estava construindo a narrativa, que fosse a narrativa com capacidade de harmonizar os interesses brasileiros de país independente com os interesses portugueses de país-mãe, certo? Porque a ideia dele de Estado era a ideia de continuidade. A história do Brasil era a história da continuidade portuguesa, e a liga que fazia com que esses dois estados, agora independentes, do século XIX, eles tivessem a mesma história, era justamente a ação do Estado, mas a ação do Estado português, ou seja, do ponto de vista do Barnagem, os heróis eram os heróis portugueses e não os heróis confederados coligados com os invasores franceses. Então, o que eu quero dizer com isso não é de forma nenhuma estudar a Confederação dos Tamoios, mas é mostrar que nessas temáticas indígenas, nessas temáticas, digamos assim, insurrecionais, nessas oposições ao governo português, o Barnagem sempre tinha outra palavra, porque ele estava justamente construindo esse discurso, que era o discurso, digamos, que seria capaz de criar a liga para solidificar as relações, digamos, políticas, mas, sobretudo, criar as relações históricas mais definitivas entre o Estado português e o Estado brasileiro, que era o Estado para o qual ele dedicava suas pesquisas e que ele procurava construir essa história que ainda não estava elaborada. Porque antes da história geral do Brasil do Barnagem, a gente só pode dizer que talvez tivesse uma pequena história do Brasil, mas ela era muito criticada, que era do Robert Salcy. Eu sei muito pouco, eu nunca nem li essa história, mas ela é um dos temas principais dos estudos da Maria Odila Leite da Silva Dias. O mestrado e o doutorado dela são sobre o Robert Salcy, era considerado o primeiro historiador da história do Brasil, o primeiro brasilianista europeu, mas depois ele foi cada vez mais sendo superado pelo Barnagem, que se tornou de fato praticamente o nosso Heródoto brasileiro, né? O pai da historiografia brasileira, conforme trabalha muito bem o Temístico César lá no livro dele. Bom, o Barnagem, assim, ele constrói a obra dele desde que ele veio para o Brasil buscar a naturalidade brasileira, que ele constrói a história sempre na interlocução com outros textos e com outros pesquisadores, porque, como eu falei antes, o IHGB e o Magalhães era do IHGB, o Gonçalo Dias era do IHGB, o João Francisco Lisboa era do IHGB, e o Abreu e Lima e muitos outros com os quais o Barnagem polemizou e fez textos defendendo a obra dele, atacando a obra dos outros. Ele realmente brigou bastante ao longo dessas décadas, todos eram membros do IHGB. Daí porque a maior parte dos autores diz que o IHGB não aceitou bem a obra do Barnagem. Principalmente essa parte que era mais marcada
por essa moda do romantismo e que constituía, tanto na história como na literatura, essa primeira geração romântica, que vai aí mais ou menos até 1860. Porque também, se a gente for ainda pegar esse polo história e literatura, o Varnhagen, a obra dele é muito diferente, por exemplo, das propostas românticas do José de Alencar, nos romances, no Guarani, no Iracema, especialmente esses romances que são chamados romances de origem, esses que vão criar o mito fundador das diferentes províncias. Por exemplo, o Iracema é o mito fundador do Ceará, né? Quem é o personagem principal? Martim Soares Moreno. Martim Soares Moreno é, de fato, o colonizador português que descobre, já estava descoberto, mas que, digamos que, entra em contato com os índios, que forma a primeira vila, que conhece o território, que vai ajudar na expulsão dos franceses, tanto no Ceará quanto no Maranhão. O Zé de Alencar toma assim como pretexto o Martim Soares Moreno, mas o Martim Soares Moreno existiu, teve uma performance importantíssima na história, é inclusive um personagem muito estudado, muito documentado pelo Barão de Studart, que foi o criador do Instituto Histórico do Ceará e o maior historiador cearense fora o Capistrano de Abreu, no século XIX. Mas ali, digamos, o personagem está ali, mas como personagem. A história que está ali contada tem uma certa fidelidade ao contexto, mas não é história, é literatura mesmo. E a Iracema, digamos, é a ficção mesmo. Ela é inventada como uma alegoria da própria brasilidade. Ou seja, a Iracema vai representar, digamos, o lado brasileiro, né, dentro dessa composição do Alencar. A Iracema é brasileira, o Martim é o português, o Brasil resulta digamos assim, dessa mistura, dessa miscigenação. O Brasil, digamos assim, ele vai ser mesmo, o brasileiro mesmo, vai ser o Moacir, que é o filho dos dois. Então, ele cria também uma literatura que é uma literatura de fundação. Mesma coisa ele vai fazer para o Rio de Janeiro, no caso do Guarani, em que ele vai tomar também uma personagem histórica, digamos, o personagem principal, tirando o Ceci Peri, que é o pai da Ceci, ele é um português que também existiu, que também atuou naquela região, que também se debateu com as questões e as disputas indígenas da época, mas ele também é tomado como pretexto, porque o Alencar procura, digamos, uma aproximação com a natureza, uma aproximação com a história, mas só como a base para criar o enredo ficcional, e esse enredo ficcional tem esse sentido simbólico de ajudar a construir a ideia de nação. Mas o Varnhagen também não era, de forma nenhuma, próximo desse modelo dos romances do José de Alencar. Tanto que eles também eu não lembro assim de eu ter lido alguma polêmica dos dois, mas eles não se bicavam também em relação a essa temática. É como se o Varnhagen estivesse um pouco isolado em relação a essa questão indígena, porque ele, tentando construir um relato histórico, um relato, digamos, que tivesse consonância com o real, e fosse profundamente mediado pela documentação que ele estava descobrindo, pesquisando, e que ele estava reproduzindo no seu trabalho, ele não tinha sintonia com aquilo que era a imaginação histórica, aliás, a imaginação literária, que era informada pelo modelo romântico e que tinha sido bastante apropriada na literatura brasileira, tanto por poetas como por romancistas. Então, o trabalho do Varnhagen, para resumir esse ponto, é um trabalho que ele não foi feito assim em águas mansas, não, ele foi feito o tempo todo no calor
de discussões, de discordâncias, de disputas por uma invenção imaginária do Brasil, embora essas duas invenções elas tivessem, a literária e a historiográfica, elas tivessem o mesmo sentido de construir a nação brasileira, de inventar uma simbologia própria, de responder aquela pergunta que a gente coloca desde o início do curso, que é acerca do que é a identidade brasileira, o que define o brasileiro, o que faz a diferença entre o brasileiro e o não brasileiro. Então, essas escritas todas, qualquer que fosse o gênero, a intenção delas era exatamente dar resposta a essa pergunta da identidade brasileira. Bom, agora eu vou falar um pouquinho, assim, de uma maneira um tanto geral, sobre o próprio livro História Geral do Brasil, do Varnhagen. É um livro muito interessante e a abordagem melhor, não foi nem essa que eu passei para vocês, não, do livro. Vou aqui mostrar os livros. Eu tirei desse livro chamado Introdução ao Brasil, um banquete nos trópicos. São 2 volumes, volume 1 e 2. Eu acho que a Maria Lúcia está no volume 2 e o texto do Capistrano está no volume 1. É como essa coleção aqui, é como aquela do Reis, José Carlos Reis. São 2 volumes, contemplando um conjunto muito interessante de inventores e intérpretes do Brasil, tanto da área de literatura como de história, sociologia, política. Muito bom. Também não é muito caro, não. É uma coleção que, com o tempo, vocês podem comprar. Sobre a obra em geral do Varnhagen, eu peguei só alguns trechos daquele livro que eu já tinha mostrado para vocês, organizado pelo Nilo Odália, Varnhagen, História, que é da Ática. Eu considero hoje que para a aula, para leituras são muitas sobre o Varnhagen, mas para uma aula mesmo, o melhor texto é porque eu só vim descobrir agora, quando eu tinha passado esse. É o da Maria Lúcia Pascoal Guimarães, a mesma autora que eu estou usando com vocês, mas em outra coletânea, aquela coletânea sobre os historiadores. Ela conseguiu requintar esse texto aqui, melhorar bastante, trazer novas fontes, ficou muito bacana. Mas eu vou usar esse mesmo que eu passei para vocês. Bom, mas antes de ir para a Maria Lúcia, eu quero chamar a atenção para o que eu chamei para vocês aí de texto 2. Eu vou só abrir aqui, para vocês lembrarem, que é onde tem Bibliografia Parcial de Varnhagen. Para chamar a atenção para alguns pontos da produção do Varnhagen, que eu acho melhor falar agora do que depois de comentar a história geral do Brasil. É que o Varnhagen, ele atua em áreas as mais variadas possíveis. Uma primeira feição do Varnhagen, já falei um pouco aqui na biografia dele, é essa de descobrir textos novos, interessantes, não divulgados, que estavam apenas na forma de manuscrito nos arquivos portugueses. O Varnhagen ele vai, digamos, se dedicar muito a esses primeiros governos, no século XVI, a instalação das capitanias hereditárias, os primeiros capitães, os primeiros governadores gerais, as primeiras incursões mesmo à terra, desde a expedição do Pedro Álvares Cabral. E é muito interessante porque quase tudo que se tem hoje como documentação importante, que virou livro, mas que era documentação primária mesmo, até desconhecida, até parte do século XIX, resulta do trabalho do Varnhagen e depois do trabalho do Capistrano de Abreu e do Barão de Studart. Então, muitas coisas entraram como fontes relevantes para nós, como a Carta de Pedro Vaz de Caminha, o Diário da Navegação do Pero Lopes, Notícia do Brasil, o livro do Jean de Lery, do TV, assim, que aqui no caso são franceses que vieram na época das ocupações francesas,
O próprio Antonil foi descoberta a autoria pelo Capistrano de Abreu. Então, o Varnhagen, no caso aqui, o Varnhagen, ele vai ter uma importância muito grande na descoberta e na divulgação de grandes textos importantes para essa história do Brasil que estava sendo elaborada no século XIX. Então, ele é, ao mesmo tempo, um narrador, um historiador, aquele que faz a obra e coloca na rua, mas ele faz um trabalho, digamos, de base com as fontes e bastidores, de descoberta de materiais inéditos, de preparação e divulgação desses materiais, assim, sem precedentes na história do Brasil. Ele não fazia só a escrita, ao mesmo tempo que ele estava escrevendo, ele estava estabelecendo esses textos que hoje estão aí. A editora Itatiaia, por exemplo, se vocês entrarem no catálogo da Itatiaia, vocês vão ver que ela divulga até hoje esses que a gente depois começou a chamar de viajantes. Esses viajantes do século XVI, XVII e XVIII, que boa parte deles foi descoberta nos arquivos portugueses, espanhóis, italianos e holandeses pelo Varnhagen. O Varnhagen traz muita coisa sobre Pero Vaz de Caminha, sobre Américo Vespucci, sobre Vasco da Gama, sobre Tomé de Souza, sobre Pero Lopes e sobre os exploradores e viajantes e missionários franceses e jesuítas. Ele tem um trabalho de base muito importante. Mas o historiador do século XIX, ele é muito mais do que... O trabalho dele é muito mais amplo, muito mais complexo do que o nosso trabalho hoje, porque ele tem que exercer simultaneamente várias funções. Ele não tem ali uma internet que ele puxe a informação, ele não tem, assim, facilidade nem de imprimir as coisas, ele depende mesmo de copistas, às vezes copistas analfabetos. Mas o Varnhagen conseguiu executar um plano muito interessante. Por exemplo, essa parte das obras relacionadas a viagens, às expedições, à prestação de contas com os reis espanhóis, portugueses, que seriam uma parte de documentação primária, que depois virou documentação secundária. Mas ele fez também uma parte de biografias. Por que ele se dedicou às biografias? Porque um dos intentos da historiografia do século XIX era justamente criar o panteão de heróis. Os heróis da pátria, eles eram eleitos segundo critérios que eram dedicação à vida do Estado. O Estado é o centro da narrativa e quem eram os personagens importantes? Aqueles políticos, burocratas, administradores, que executavam as funções públicas e executavam dentro de um modelo, digamos assim, que passa a ser valorado no século XIX, que é o modelo mesmo do fortalecimento do Estado. Então, o Varnhagen vai fazer muitas biografias e vai sugerir, vai incentivar a produção de biografias. E essas biografias do Varnhagen têm muita relação com essas descobertas que ele fez de documentações do século XVI, XVII, um pouco também do século XVIII. Então, ele vai escolher algumas pessoas para ele biografar, que são pessoas relacionadas justamente a essa ação do Estado português na colônia brasileira durante esses séculos. Então, ele vai, por exemplo, ele vai se voltar para a biografia daqueles quase brasileiros já, que ajudaram na expulsão dos holandeses. O Felipe Camarão, João Fernandes Vieira, Henrique Dias, aí representando as três raças, eles vão ser eleitos como heróis do panteão brasileiro por conta dessa participação, dessa expulsão dos holandeses do Brasil. Porque aí também vai sair uma ideia bem interessante, que depois vai ser aprofundada nos outros historiadores, inclusive no Capistrano de Abreu, que é a ideia do nativismo. Ou seja, qual é a ideia aí subjacente? Portugal e Holanda são inimigos. Esses inimigos, digamos assim, são inimigos em decorrência
da União Ibérica. Eles não eram antes, eles eram sócios no negócio do açúcar, porque os maiores capitais, a maior presença, a técnica, o comércio, a distribuição é feita pelos holandeses. Entretanto, com a União Ibérica, esse acordo ele passa a ser rompido e os holandeses terminam vindo se estabelecer aqui. Quando ocorre a luta de expulsão, o que o Varnhagen descreve, o que ele defende? Ele defende que o empenho português foi pequeno, expulsar os holandeses, e que o empenho espanhol também foi muito pequeno, que os custos da defesa, eles incorreram basicamente nos colonos, e que esses colonos, num certo momento, eles se juntaram, brancos, negros e índios, e aqui estão os 3 heróis representando as 3 raças, e expulsaram os holandeses do Brasil. O que ele vai insinuar com isso? Que nasce aí uma ideia de brasilidade, nasce aí um nativismo, nasce aí, digamos assim, os indícios da construção da identidade brasileira, que vai atuar defendendo o Brasil a despeito da omissão de Portugal e da Espanha. Então ele vai assim, articulando a construção desses heróis, a atuação desses sujeitos nos diferentes episódios da história do Brasil, que ele traz para o livro, História Geral do Brasil, e que ele vai, digamos assim, perceber aí uma espécie de nascimento de um sentimento de nação, né, de um compartilhar de uma identidade brasileira que se contrapõe aos países estrangeiros. Mas tudo bem, quando ele trata da expulsão dos holandeses, está muito bonito, aquelas biografias, aqueles heróis, aqueles trajetos, aquela união. Ele não dá muito espaço para o que seria uma reação contra Portugal. Quando se trata da Inconfidência Mineira ou da revolta dos alfaiates na Bahia, ele muda bastante o perfil de interpretação, porque ele já vai achar que aquilo ali é uma espécie de desagravo a Portugal. Portugal estava fazendo tudo muito bem e houve, no caso, especialmente no caso mineiro, uma importação de ideias equivocadas da Revolução Francesa, de ideias subversivas, que infelizmente atingiram até as pessoas mais pobres. Então ele não acha justificativa, por exemplo, para a Inconfidência Mineira, que ele não valoriza de forma nenhuma. A mesma coisa, ele se apavora um pouco com a revolta dos alfaiates na Bahia, 1798. E esse pavor do Varnhagen é interessante, porque é um pavor que existia em Portugal na época da ocorrência e que se transpôs para os escritos que tratam de insurreições no Brasil, porque a revolta dos alfaiates ela aconteceu muito perto daquela revolta de São Domingos, que houve uma insurreição em São Domingos, que foi uma insurreição tão sangrenta que ela foi praticamente assemelhada, na versão americana, à Revolução Francesa e à época do terror. E no Brasil se tinha um certo pavor, especialmente nas capitanias, onde a presença negra era muito grande, como na Bahia, de que houvesse uma repetição desses sucessos de São Domingos. E o Varnhagen também se contrapõe a esse tipo, digamos assim, de insurgência contra Portugal, porque ele está defendendo o Estado português como sendo o fio, né, que amarra ao Estado brasileiro. Então, toda vez que o Varnhagen faz uma biografia, essa biografia ela tem um sentido político, de defender uma certa ideia, e tem um sentido ideológico de valorizar um certo tipo de postura numa certa época, e valorizar também aquilo que deveria ser, digamos, realçado mesmo nesse país novo, que estava se fortalecendo enquanto Estado e que estava tentando se inventar enquanto nação. Então, não são biografias aleatórias, são biografias que têm um sentido muito claro
dentro dessa perspectiva política e da perspectiva ideológica que o Varnhagen quer construir na sua história do Brasil. Mas, como eu falei, os pesquisadores do século XIX, ao mesmo tempo que a gente já chama historiador e tal, e no caso a história, especialmente na Europa, ela já tem uma definição clara, ela já é uma disciplina importante, mas ao mesmo tempo esses pesquisadores, especialmente se eles tinham uma liga com o país, se eles tinham uma espécie de missão de ajudar esse país a ganhar corpo político, ideologicamente, e a aparecer no cenário das nações, esses interesses desses pesquisadores se ampliavam. Que foi o caso do Varnhagen. O Varnhagen, onde ele ia, que tinha alguma coisa que ele achava que pudesse ser aplicada ao Brasil, virar uma política pública, acionar, digamos, algum ministério para atuar naquela direção e tal, ele fazia um opúsculo, fazia um folheto, ele escrevia e mandava para ser publicado na revista do Instituto. Lembra que a revista do Instituto ela atuava na geografia, na história, na economia, na estatística, na arqueologia, ou seja, ela procurava apresentar um saber ampliado sobre o Brasil e saberes que tinham um sentido pragmático. O Varnhagen fez isso muito bem. Então, onde ele escrevia sobre agricultura, sobre produtos específicos, sobre produção do anil, sobre a cultura do café, sobre mineração. Ele escrevia sobre todo assunto de natureza econômica e relatando experiências econômicas e administrativas nos diferentes países onde ele andava e mandava para o Instituto como uma colaboração para ver se era possível fazer aquele tipo de procedimento no Brasil também. Mas ele não tratava só desses aspectos, digamos assim, mais práticos, no sentido de ajudar o país a crescer econômica, administrativamente, etc. Ele também atacava na área da literatura e na área que a gente poderia chamar hoje de cultura popular, de folclore, etc. Então, onde ele andava, ele coletava as lendas, as narrativas, as histórias, especialmente histórias de fundação, histórias indígenas, grandes mitos, grandes lendas. É o que, por exemplo, o Sérgio Buarque de Holanda vai fazer depois no Visão do Paraíso, pegar esse imaginário, digamos, profundo, que vem, inclusive, das culturas indígenas e apresentar isso. Então, o Varnhagen fazia isso por onde ele andava. Lembra que eu falei numa das aulas passadas que na Alemanha esse processo aconteceu, sobretudo, de formação da nação, sobretudo pelo grande aprofundamento do conhecimento da história, que vai até o fundo do tempo antigo, e por essa liga formada pela cultura popular, especialmente as histórias, que depois foram condensadas pelo Grimm e outros alemães, né, as histórias de Grimm, que todo mundo conhece hoje. O Varnhagen fazia isso também. Onde ele ia, ele ouvia as pessoas, ouvia os indígenas, ouvia os mais velhos, a população mais antiga, para consolidar as narrativas que poderiam se perder com a morte daquelas pessoas. Tanto que tem gente que diz que o Varnhagen inventou a história oral, o método da história oral também. Porque onde ele ia conversando, tomando notas e escrevendo acerca daquilo que se sabia, se vivia, se praticava, mas não estava escrito em lugar nenhum. Então, ele era, na viagem dele, ele era historiador, ele era etnógrafo, certo? Ele era geógrafo, porque, segundo o Temístico César, ele era um homem, ao mesmo tempo, do papel, da escrita, mas o homem da observação, o homem da visão. Um São Tomé, digamos assim, historiador, acreditava muito naquilo que via, sobre o ambiente, sobre as pessoas, sobre as comidas, sobre tudo, porque ele era um gourmet. Que o Varnhagen também, das personagens históricas que eu estudo, é um dos primeiros que eu vi que é um gourmet. Então, está super na moda agora esse negócio de gourmet, né? Mas ele já era um grande apreciador
de comidas de vários países e um grande cozinheiro também. Bom, mas ele não se volta só para isso, para essas descobertas que eram feitas diretamente nas viagens e essa audição da cultura popular dos diferentes países. Ele também é um literato. Só que aí é onde o coitado do Varnhagen mais apanha, porque mesmo como historiador, ele é considerado um historiador... Aqui beber um pouquinho. Ele é considerado um historiador, digamos, sem estilo, sem muito domínio, digamos assim, retórico, sem um conhecimento. Conhecimento ele tinha, mas sem traquejo na linguagem no momento de fazer a escrita das coisas. Mas eu também, assim, nem sei como é que a pessoa pode escrever bem, escrevendo o tempo todo, escrevendo mais de 100 obras, em assuntos mais diversos. Mas ele é muito criticado por ser um historiador de um estilo pesado, de um estilo que não agrada. Tanto que tem uns que não gostam do Varnhagen que diz que a gente tem que ler um pedacinho e sair, que não aguenta ler de forma contínua o texto do Varnhagen. Bom, o que eu já li dele eu aguentei, né? Acho interessante. Agora, claro, você compreende um autor, lê um autor e sabe a que ele está se referindo se você compreender razoavelmente bem o contexto daquela escrita e também o próprio momento do autor, quando ele elabora o seu trabalho, o jogo de relações que ele tem com os outros escritores, com os outros textos, os limites das descobertas de fontes em cada período. Ou seja, ninguém pode cobrar do historiador de 1850 que ele tenha o charme que às vezes tem um texto de 2021. É completamente diferente. E a nossa obrigação como historiador é colocar as coisas em seus lugares. Tirar depois, né? Como dizem, o historiador bota no lugar e tira e reorganiza. Mas nós temos uma obrigação muito grande de conhecer a escrita no momento dela e avaliar em relação àquele momento. Não podemos cobrar do Varnhagen que ele seja um historiador de 2022, né? Bom, mas ele se arriscava muito na literatura e na história da literatura. Tem alguns que dizem também que ele foi o primeiro historiador da literatura. Até tem aí no texto de vocês, com o florilégio da poesia brasileira, que era uma espécie de coletânea dos mais notáveis poetas e o comentário sobre esses poetas. É uma espécie de história da literatura, de coletânea de literatura, mas também de crítica literária, que o Varnhagen fez ainda em 1850. Então, Mas ele fez um romance histórico sobre o Caramuru. Vocês lembram que era João Ramalho e Bartira, lá em São Vicente, o casal, digamos assim, indígena que ficou na história. Português e indígena, melhor dizendo. E na Bahia era Caramuru e Paraguaçu, né? Que é o casal, acho que os dois aqui são índios. Não sei se o Caramuru é branco, não, acho que não. Mas ele fez um romance histórico também sobre o Caramuru. E pagando, digamos assim, o preço da época, o século XIX tem dois caminhos da literatura muito interessantes. O caminho mais novo é esse da invenção do romance, da difusão, da grande publicação dos romances, primeiro sobre a forma de folhetim, ou seja, nos jornais, em fatias, em pedaços, depois é transformado em romance, que é o que fez a glória dos grandes romancistas que a gente conhece hoje. Victor Hugo, Stendhal, Guy de Maupassant, deixa eu me lembro mais, o Zola, Balzac, o que vocês praticamente conhecem hoje como os grandes romancistas franceses, e ingleses também, porque eu não vou falar nos ingleses. Eles começaram com a publicação em jornais, como se fosse novela. Cada número de jornal são um capítulo, e o povo vai se viciando, esperando o número seguinte, tal e tal. Então, um caminho foi o caminho do romance, que se estabeleceu no século XIX como no campo da literatura,
como um produto novo, mas um produto de uma extraordinária penetração popular, que fez a glória e a fortuna desses grandes escritores, especialmente franceses. Mas, por outro lado, havia um movimento que ele vinha de séculos anteriores, mas que ganhou muita força também no século XIX, por conta dessa necessidade de formação das nações. Falei na primeira aula para vocês que a formação da nação brasileira não era um caso isolado, ocorria em paralelo à formação das outras nações americanas e das novas nações europeias. E uma das formas, digamos assim, utilizadas para construir o imaginário de identidade foi justamente a cultura popular. E a cultura popular europeia, ela resgatou algumas dimensões da Idade Média, especialmente a literatura de cavalaria, em que o herói é o cavaleiro, em que digamos assim, o objeto do desejo é a dama que está naquela torre e tal. Ou seja, tem toda uma literatura de cavalaria que estava super na moda no século XIX. E o Varnhagen também atua nesse campo de, digamos assim, de estudar, apresentar, discutir, resumir esses romances de cavalaria. Ou seja, ele também é um literato. Eu não me lembro se o Varnhagen chegou a fazer poesia. Não lembro assim de alguém ter falado, ou eu ter, em algum momento, visto ele como poeta. Eu acredito que não. E as obras sobre os indígenas, né? Que eu vou tratar com vocês sobre isso, que aí eu vou querer que a gente veja isso com mais detalhes. Mas o Varnhagen não tratou só dos indígenas brasileiros. Como ele passou quase 10 anos, mais ou menos 10 anos, aqui nas republiquetas latino-americanas, ele teve a oportunidade de pesquisar em muitos arquivos desses países e produzir muitos trabalhos sobre as tribos indígenas, sobre a história indígena, sobre as línguas dessas populações indígenas latino-americanas. Então, estudou os guaranis, que são as tribos do Paraguai, ele estudou muita coisa relacionada aos indígenas, fez inclusive um texto sobre as línguas, sobre as emigrações, na época dos primeiros descobridores, tanto na América como no Brasil. Naquela parte que eu falei de trabalhos relacionados à vida prática dos países, o Varnhagen se esmerou. Talvez uma das coisas que ele tenha feito mais interessante, já no final da vida, quando ele estava morando em Viena, por esses estudos acerca da educação, como ela era feita na Europa. Não sei se vocês lembram que eu falei, também não sei se foi à noite, que o Gonçalves Dias, nessas viagens de pesquisa patrocinadas pelo IHGB, ele geralmente tinha 2 funções e só dava conta de uma. Uma função era copiar, localizar, valorizar e mandar copiar a documentação do IHGB. A outra era estudar os sistemas educacionais na Europa. Mas ele não gostava muito dos arquivos, ele preferia ficar viajando, estudando acerca da educação. E nas polêmicas, eu já falei para vocês, um destaque é a polêmica com o Gonçalves de Magalhães e a polêmica com o João Francisco Lisboa. O João Francisco Lisboa, ele realmente acabou com ele. E é muito interessante que o João Francisco Lisboa é um historiador interessantíssimo, riquíssimo, de uma qualidade de pesquisa extraordinária, mas as pesquisas dele são basicamente sobre o que a gente chamaria hoje o Nordeste. As pesquisas do Varnhagen são ampliadas praticamente para todo o território nacional. E o João Francisco Lisboa, ele foi totalmente silenciado. Se não tivesse uma professora da USP, que nesse instante eu não lembro o nome dela, acho que é a Janotti, Maria de Lourdes Janotti, feita a tese de doutorado dela sobre o João Lisboa praticamente não existia como
como historiador no Brasil, tá bom? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o livro História Geral do Brasil. Se não der tempo o texto dos indígenas, eu começo com ele quinta-feira e já emendo com o Capistrano de Abreu, certo? Na aula da quinta-feira. Bom, o livro História Geral do Brasil, ele realmente é o pai da historiografia brasileira. Eu não sei como é que as crianças hoje, no ensino fundamental, elas aprendem história. Mas eu sei que até pelo menos nos anos 80, quando eu acompanhei crianças, meus irmãos, na escola, as estruturas, os esquemas, os modos de apresentar a história do Brasil, eles seguiam muito ainda o esquema do Varnhagen. Claro, mudando as interpretações, mudando o sentido da leitura, mudando às vezes os personagens, mas o que seria o esquema mesmo da história geral do Brasil se preservou até há muito pouco tempo, se é que ainda não se preserva. Eu não vou dizer que se preserva, porque eu não estou acompanhando, pelo menos há uns 20 anos, 30, não estou acompanhando os livros didáticos. Mas até enquanto eu comandei o currículo, a reformulação curricular do curso de História, não via muita diferença desses esquemas do século XIX em relação aos esquemas utilizados pelos professores em sala de aula. Então, começamos, que é um livro imenso, um livro com 54 capítulos grandes, certo? E um livro que ele alcança desde do descobrimento propriamente dito, desde a chegada do Pedro Álvares Cabral, até, digamos assim, a saída de Dom João VI. O livro, ele tem 300 anos, 3 séculos. E é muito interessante, eu estou pensando nisso nesse instante. O próprio livro do Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Contemporâneo, ele termina aí também, comecinho do século XIX, 300 anos. A mesma coisa, o capítulo de História Colonial do Capistrano de Abreu. Ou seja, esses grandes livros, eles têm contemplado quase a mesma coisa, embora com um recorte mais delineado, o livro do Fernando Novaes, né, sobre o antigo sistema colonial. Eles praticamente se reportam ao que seria a história colonial brasileira. Bom, como é que o Varnhagen fez esse livro? Esse livro é um livro, digamos assim, que ele tem uma linearidade cronológica, ou seja, ele é um livro que é todo organizado na ordem cronológica, certo? Que é organizado em torno de um eixo. Qual o eixo? O Estado português. Porque quando chegar aqui o momento, que vai ser o momento da independência, vai ser o Estado brasileiro, que na verdade é um Estado monárquico, continuador do Estado português, não só pela dimensão da experiência histórica, da língua, da religião e tudo, mas pela continuidade da casa reinante, a Casa de Bragança, certo? Então, o Varnhagen vai escrever de maneira que fique amarradinho Portugal e Brasil, e de maneira que a independência não tenha muita expressão, não tenha muita presença. Porque a própria ideia do Varnhagen é que esse negócio de 1822 não tem valor nenhum, não. O que tem valor mesmo é a ruptura do pacto colonial, ele não chama com esse nome, mas ele já trata como pacto colonial, em 1808, quando Dom João aqui chega e abre os portos às nações amigas, ou seja, ele rompe o pacto colonial. O que é o pacto colonial? É justamente aquele acordo, às vezes desacordo, porque tem muito contrabando também, mas o acordo entre a colônia e a metrópole. A metrópole protege e civiliza a colônia, e a colônia cria um pacto de fidelidade do ponto de vista da política e das mercadorias, né, e do comércio. Ele não, a independência aconteceu foi com Dom João. Dom João foi que rompeu o pacto colonial e deu um estatuto ao Brasil de igualdade a Portugal. Ali já não tinha mais Brasil e Portugal, já era uma coisa só. Que depois o Dom João vai conceder essa coisa ao seu filho Pedro. Então ele vai ao mesmo tempo construindo esse elo, um elo indissolúvel entre os dois países, na continuidade histórica,
através da atuação do Estado, ou seja, o que é que organiza, o que é que determina, o que é que define essa história. É justamente a existência do Estado, e esse Estado que continua no século XIX, continua no caso aqui do Brasil. Então ele vai, digamos, começar o livro na primeira edição com o descobrimento do Brasil mesmo, com a chegada do Pedro Álvares Cabral, aquelas 3 caravelas. Ele vai descobrir lá nos arquivos portugueses o roteiro da navegação, ele vai descobrir que realmente Pedro Álvares Cabral ia para as Índias, quem traçou o roteiro, fez os mapas, foi o Vasco da Gama. Ele vai descobrir a carta do Pero Vaz, ele vai acompanhar documentalmente esses primeiros momentos da colônia, e que ele considera mesmo o nascimento do Brasil aí, com a chegada do Pedro Álvares Cabral. Essa escolha dele por mostrar a expansão portuguesa, a guerra das especiarias, a competição entre os países europeus, não foi bem vista pelo IHGB. Aí começam as críticas que ele responde em muitos textos, ele polemiza, ele realmente procura defender aquilo que ele fez, porque do ponto de vista do IHGB, a estrutura do livro estava equivocada. A estrutura teria que começar com a terra brasileira, ou seja, apresentando o território, e apresentando os primeiros habitantes, ou seja, teria que começar, do ponto de vista do IHGB, o livro com o território e os seus habitantes e a chegada dos invasores, digamos assim. E isso ele mudou na segunda edição dos anos 1870, mas os estudiosos do Varnhagen hoje, eles são unânimes em afirmar que isso comprometeu a lógica do livro, que o livro estava muito bem feito, muito coerente, muito lógico, como ele foi feito mesmo nos anos 1850, que era o pensamento do Varnhagen todo organizado, todo, digamos assim, dentro de uma perspectiva de entendimento do que ele achava mesmo que era o Estado e a criação do Estado brasileiro. Mas ele ficou tão atordoado com crítica de todo lado que quando ele fez a segunda edição, ele procurou atender em parte essas críticas do Instituto Histórico e dizem os seus críticos de hoje que ele botou um tanto a perder o livro. Tanto que a própria Maria Lúcia, ela sugere que quando a gente fosse estudar o Varnhagen, tentar recuperar a edição antiga, a primeira edição, que aquela ali tinha pé e cabeça, e a outra ficou um tanto comprometida, porque ele atendeu a algumas críticas recebidas do Instituto. Mas ele começa assim, com o descobrimento do Brasil, com a esquadra do Pedro Álvares, primeira missa, aquelas coisas todas que, digamos, que se transformaram no padrão, numa primeira aula que qualquer criança assiste sobre a história do Brasil. E ele vem com aqueles temas que foram temas, aí eu vou falar de cadeira, que estudei dessa maneira, num livrinho chamado História do Brasil, do Vitor Mussumessi. Era um livrinho pequeno, que a gente mal começava um capítulo, ele acabava. A gente queria saber, mesmo criança queria saber o resto, mas o livro, os capítulos eram muito pequenos. Mas eu, assim, depois pensando, aquelas coisinhas que eu aprendi, eram resuminhos bem simplificados dessa obra do Varnhagen, porque é muito mais Varnhagen do que Capistrano, que nós vamos ver depois que o Capistrano segue o Varnhagen, mas inverte. Assim, eles terminam tendo posições parecidas, mas antagônicas, porque o Varnhagen ele faz a história do Brasil sempre vindo da Europa no rumo de cá. Ou seja, a história ela vai contada como se fosse por um português, por alguém que vem mesmo da Europa e vai contando o que aconteceu aqui. E o Capistrano de Abreu ele faz um procedimento contrário. Embora ele também trabalhe as mesmas temáticas do Varnhagen, ele conta daqui para lá. Ele mais ou menos pega o brasileiro como alguém que virou as costas da Europa e está contando como está acontecendo a interiorização, a pecuária, a mineração, a ocupação dos territórios, as
lutas com os indígenas, a cultura indígena, ou seja, ele mostra de dentro. Mas isso aí eu vou explorar em outras aulas. Continuando o que o Varnhagen estudou na História Geral do Brasil. Ele vai mostrar por que o Brasil veio a se chamar Brasil, aí vem aquela história do pau-brasil, e vai apresentar, digamos assim, as culturas indígenas. E é muito interessante que as culturas indígenas, eu poderia dizer aqui com certa brincadeira, são as barbáries indígenas. Que o Varnhagen quer mostrar? Quer mostrar que civilizado é o branco, que o branco chegou aqui e teve uma luta, digamos assim, insana, no sentido de trazer minimamente essas tribos indígenas para o seio da civilização e da religião católica, mas que os índios, de verdade, eram bárbaros. Ou seja, então, aqui era a civilização tentando contornar essa situação de barbárie, que era a situação dos nossos índios. Então, ele fala que história das culturas indígenas, mas quando a gente vai mesmo estudar, fica muito mais claro, vocês devem ter visto nesses textos indígenas que eu passei para vocês, fica muito mais claro a posição do Varnhagen mostrando a forma não civilizada, a forma bárbara, assumida pelas culturas indígenas. Não posso nem dizer sociedades indígenas, porque o próprio Varnhagen disse que não havia sociedade. As sociabilidades eram muito restritas, as comunicações eram comunicações muito limitadas e os encontros eram mais desencontros e encontrões, né? Eram mais guerras entre grupos e tribos do que propriamente um espaço de adesão, de colaboração, um espaço de construção de uma vida em comum. Bom, então, a escolha do Varnhagen é pelas instituições. Ele vai estudar como se fosse a história institucional, que é a história do Estado. Daí porque ele recupera logo o Tratado de Tordesilhas, para dizer aquilo que eu também aprendi nos primeiros livrinhos de história, que a colônia brasileira era portuguesa antes do descobrimento. Ou seja, porque na verdade os portugueses, quando aqui aportaram, eles já eram donos. Não sabiam onde estavam, mas já eram donos por conta do Tratado de Tordesilhas, assinado com os espanhóis. Então, ele também chama atenção para isso, mas sempre colocando essa história numa perspectiva ampla, uma perspectiva mais larga. Que perspectiva é essa? Uma perspectiva assim, bastante global. É justamente aquela do comércio das especiarias, quer dizer, o que vai definir não só a assinatura do tratado, mas as relações Espanha e Portugal, e o esforço, digamos assim, de alcançar outras partes do mundo. O comércio das especiarias, a expansão marítima e comercial, ela que vai ser o elemento principal que vai, digamos assim, ser a base para a gente entender por que por um erro, por um engano, por um erro que se torna um acerto, Pedro Álvares Cabral termina chegando aqui nesse território. Bom, mas ele vai chamar a atenção também, e aí é mais um pontinho de história que se viu no passado, para a relação com os estrangeiros. Ou seja, no primeiro momento, o Brasil não desperta muito interesse, porque o interesse é dado pelo comércio de especiarias, e aqui o pau-brasil é muito pouco para sustentar um interesse português, mas esse interesse ele aparece no momento em que Portugal se vê na iminência de perder o território para os franceses. Os franceses dão muito trabalho, tanto na região do que é hoje o Nordeste, como na região Centro-Sul, e Portugal tem que se mobilizar e criar instituições e formas de proteção e de manutenção da posse do território. Então, ele vai mostrar primeiras expedições exploradoras, aquelas expedições que são de controle da costa, depois a criação das capitanias, a criação do governo geral. E se vocês abrirem o sumário lá do livro Capítulo de História Colonial do Capistrano de Abreu, vocês vão ver que ali estão os mesmos pontos do Varnhagen. E se vocês abrirem mesmo até os anos 80, mesmo o livro de feição marxista de História do Brasil, que é dado no ensino
fundamental e ensino médio, também não há fuga desses temas. O que muda é a teoria, a metodologia, certo? E a interpretação em relação a esses temas. E muda, às vezes, os sujeitos que são valorizados ou são desvalorizados, que está no campo da interpretação. Mas as temáticas, elas são temáticas que continuam nos livros, pelo menos, como eu falei, até os anos 80, quando eu acompanhava meus irmãos mais novos, que eu sou a segunda de 10, e acompanhava, posteriormente, a mudança curricular lá do curso de História. Então, ele vem com a história das capitanias. Capitanias que deram certo, capitanias que não deram certo, quais foram as que prosperaram. São Vicente e Pernambuco. Aquelas cujos donatários nem chegaram a tomar posse, porque houve naufrágio, não sei o quê. Ele vai contando todos esses episódios, essas dificuldades, desse primeiro momento da colonização brasileira, chamando a atenção principalmente para as ações institucionais de Portugal, para aquilo que era pensado como político, como alternativa de tentar guardar esse território para a posse portuguesa. E ele vai chamar a atenção justamente para esses aspectos, que são os aspectos que no século XVI vão permitir que Portugal, mesmo com pouca população, com poucos recursos, mas fazendo uma espécie de aproveitamento do interesse privado, ele vai fazer seus PPPs também e digamos, dividir com os colonos a própria proteção, ocupação e exploração do território. Mas ele não fica só nessa parte institucional, que depois, aqui ele trata mais ou menos do século XVI, ele conhecia muito o século XVI, talvez tenha sido o historiador que, na vida toda, mais tenha pesquisado e mais tenha trazido novidades e publicado sobre o século XVI, quase tudo que a gente usa hoje veio lá do trabalho dele, mas ele vai entrar também no que seria a vida dos primeiros habitantes. E aqui é muito interessante olhar, porque boa parte do que o Varnhagen tratou nesses primeiros capítulos, em que ele aborda a vida dos colonos, foi retomado lá pelo Sérgio Buarque, nos livros dele, que tratam do sertão, que tratam das monções, das bandeiras, das entradas. Aquela parte do Sérgio Buarque que é voltada mesmo para a conquista do sertão goiano, mato-grossense, paulista, etc. Esses que são os livros que eu vou utilizar, que eu quero, tanto quanto possível, e chamando, não dá tempo de aprofundar, mas e chamando a atenção de vocês para esses nexos que vão sendo criados entre os grandes historiadores, quando um ou subverte o pensamento do outro, ou acompanha, ou se apropria daquelas temáticas e desenvolve em modo próprio. Foi o caso do Sérgio Buarque de Holanda em relação a essa vida cotidiana dos primeiros colonos. Porque aqui é muito interessante, nesse primeiro século, muitos autores vão tratar disso, nesse primeiro século, esse processo de civilização portuguesa em relação aos indígenas, ele aconteceu de modo contrário. O que houve foi uma necessidade extraordinária de adaptação dos brancos à vida indígena. Adaptação ou morte. Aqui eu vou dar mais uma vez o exemplo do João Ramalho. Uma das lendas sobre o João Ramalho é que ele teria escapado de um naufrágio e chegado nadando. Um homem imenso. Pelas descrições, era um homem muito forte e muito bonito, que se distinguia digamos assim, do perfil corporal dos índios. E ele já chegou acolhido como se fosse um deus, pela sua potência corporal e pela força muscular. Mas o João Ramalho, ele, digamos, teve aquela vida de muitas mulheres, muitos cunhados, muita guerra, muita glória, etc. Mas ele vivia como os índios. Inclusive, ele era o tempo todo excomungado pelos religiosos católicos, porque ele andava no usinho da Silva. Ele andava no usinho da Silva, como os índios,
se pintava todo de... Ele simplesmente era um português, mas ele virou um índio do ponto de vista do modo de viver. Ele se adaptou profundamente à cultura, por isso ele se tornou o principal. Ele era sempre, não o principal da tribo, mas quando eram fundadas por exemplo, Santo André da Borda do Campo, que foi a primeira vila fundada em São Paulo, ele era digamos, o prefeito, era o presidente da Câmara dos Vereadores, que na época tinha a função de prefeito. Também quando se fundou Piratininga, né, que virou São Paulo, ele foi um dos gestores primeiros da vila. Mas do ponto de vista da forma de morar, da forma de casar, da forma de coabitar, de se vestir, ou seja, de não se vestir, de pintar o corpo, ele se adaptou totalmente à cultura indígena. Estou dando esse exemplo, que é um exemplo muito conhecido na história do Brasil, mas isso é o que aconteceu com os outros portugueses, em boa medida. Os próprios Manuel da Nóbrega, Zé de Anchieta, eles tiveram que ir se adaptando, embora eles fossem inventando algumas coisas também. Por exemplo, o Zé de Anchieta, ele é tido como inventor de sandálias. Ele queria que os índiozinhos andassem calçados, e ele criava com as fibras locais, com as folhas, chinelas, que eram, não sei se eles andavam, mas recai sobre ele essa história, essa lenda. Então ele vai chamar atenção para isso, que eles tinham que dormir em rede, tomar banho, andar nus, andarem pintados, comerem farinha de mandioca, se adaptar o corpo ao consumo do milho, ou seja, a alimentação, a higiene, o vestuário, aprender a língua. Não foram os índios que aprenderam português, foram os portugueses que tiveram que aprender as línguas indígenas para poderem ter uma comunicação e uma sobrevivência. Então ele vai chamando a atenção para isso. Eu vou parar aqui e na quinta-feira eu quero terminar isso aqui rapidinho, porque eu quero, metade da aula eu quero terminar o Varnhagen e a outra metade eu quero começar o Capistrano. Muito embora eu vá o tempo todo misturar depois o Varnhagen com o Capistrano com o Sérgio Buarque, porque é uma sequência que o livro de historiografia brasileira, eles são... Por isso que às vezes eu não adoto o livro. Seria muito confortável para mim pegar uma coleção dessa e dizer, vamos usar esses 2 livros. Mas eu sou muito satisfeita. Não que eu ache os textos ruins, mas eu acho que os textos são estáticos. Cada autor é como se ele tivesse vida própria, como se ele fosse uma ilha, e não é assim. Na escrita, tudo responde a algo que aconteceu no passado. E tudo que aconteceu no passado vai, de alguma maneira, subsidiar aquilo que vai ser escrito no futuro. Aí eu quero fazer os links, por isso que eu não adoto o livro. Então eu vou linkar, tanto quanto possível, o Varnhagen com o Capistrano, e depois eu quero linkar com o Sérgio Buarque de Holanda. Mas hoje eu vou ficar por aqui, até quinta-feira.